Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo, que o nosso Deus é o Deus da providência. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Meu Deus, nós profetizamos uma abundância, fartura, portas abertas, oportunidades chegando à vida dos teus filhos e filhas. Declaramos que o Senhor está na nossa vida, tua presença está sobre nós e não temeremos mal algum. Cancelamos toda palavra de maldição, toda palavra contrária, toda palavra negativa, toda ação das trevas contra a nossa vida, contra a nossa família. Nós quebramos no poder e na autoridade que Jesus Cristo nos concedeu e colocamos a nossa vida nas tuas mãos, Senhor, e pedimos que o Senhor esteja cuidando de nós e de todos da nossa casa, bem como de tudo que estiver ligado a nós. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua proteção, pedimos o teu livramento, Senhor, no nome de Jesus. Que a arma forjada do inimigo seja quebrada, que todo plano de Satanás seja desfeito, no nome de Jesus. Nossa vida está nas tuas mãos. Tudo que temos e tudo que somos está nas tuas mãos. Confiamos em ti, Senhor, confiamos em ti. Nossa vida pertence a ti, tu és o Senhor da nossa casa. Invocamos o nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome aqui nessa oração, e oramos por milagres de toda sorte. Todo tipo de enfermidade, de infecção, de inflamação, de dor, eu oro em nome de Jesus para que haja cura total e completa. Jesus, tu és aquele que tem o poder de curar. Sim, Jesus, todo o poder está em ti. Todo o poder está em ti, de curar, de libertar, de transformar, de salvar. E nós olhamos para ti, Jesus. Nossa fé está em ti. Nossa confiança está em ti, Jesus. Nos entregamos a ti mais e mais, Senhor. Graças te damos, Senhor. Toda honra e toda glória nós damos a ti, Senhor. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você para compartilhar uma palavra profética. E no final estaremos orando por provisão de Deus. Nosso Deus é provedor. Confie nele. Ele tem o poder de prover. É um ato sobrenatural. Deus pode fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, verso 20, a Bíblia diz que Deus, Ele opera na nossa vida coisas que nem pensamos, que nem imaginamos. Ele pode e tem o poder de operar em nossa vida. E Deus me deu uma palavra e eu quero declarar em nome de Jesus que você é um valente de Deus. Você é um valente de Deus. E se você é um valente de Deus, você tem que lutar por aquilo que Deus te deu. Se você é um valente de Deus, você tem que guerrear por aquilo que Deus te deu. A Bíblia nos diz em 2 Samuel capítulo 23, verso 11 e 12, eu quero pedir para cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida, por gentileza aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe o pão, compartilhe a palavra, compartilhe as orações com amigos, com parentes. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Fiquei muito impressionado com as crianças que têm estado nos nossos cultos e até mesmo aqui no tour profético que nós estamos fazendo no sul do Brasil, o quanto que as crianças elas estão buscando a Deus e isso é maravilhoso.
Isso é um despertar que Deus está trazendo nas crianças. Eu tenho uma filha e ela faz parte de um ministério dentro da igreja e lá em São Paulo, e eu fico vendo, sabe, o tanto que ela se dedica, o tanto que ela ama servir a Deus, e isso é maravilhoso. A Bíblia nos fala que essa é uma das heranças que a gente tem que deixar, ensinar os nossos filhos a servir o Senhor como a gente serve. Então que você possa, sabe, servir a Deus, que você possa também ser eu posso dizer um exemplo, uma testemunha fiel dentro da tua casa, porque você não pode perder eles. Tudo que Deus te deu, a nossa família foi Deus que deu. A nossa família foi Deus que deu, o teu trabalho foi Deus que deu, a tua vida foi Deus que deu. Então você tem que lutar por aquilo que foi Deus que colocou nas tuas mãos. Escute essa palavra, 2 Samuel capítulo 23, verso 11 e 12. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. A Bíblia nos diz que um dos valentes de Davi, ele se posicionou no meio de um campo de lentilhas, e ele lutou com todas as suas forças para defender aquele campo e conseguiu a vitória. Porque Deus abençoa aqueles que lutam por aquilo que pertence a Ele, por aquilo que Ele deu. Samá se colocou como um poderoso vigia, como um guarda sobre aquilo que Deus havia dado para Israel. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus nos deu coisas para guardarmos e nós temos que lutar com todas as nossas forças. Nós temos que ser como um valente do Senhor, lutando por aquilo que verdadeiramente importa. É por isso que eu vejo o tanto que nós enfrentamos combates espirituais, o tanto que o inimigo ele quer muitas vezes arremeter contra a vida dos nossos filhos, ou até mesmo contra o nosso chamado, contra o trabalho que Deus nos deu. Mas nós devemos guerrear por aquilo que sabemos que foi Deus que deu. Tua família foi Deus que deu, teu trabalho foi Deus que deu. E tantas outras coisas que foi o Senhor que colocou nas tuas mãos. Lute como um valente, lute como um guerreiro. Uma característica que distingue os conquistadores de Deus e os torna seus corajosos é que eles são homens e mulheres que lutam pelo que lhes pertence. Temos que lutar por aquilo que nos pertence, lutar pelo casamento, lutar pela saúde. Tem gente que acaba perdendo a luta do seu próprio corpo, porque não quer lutar para ter uma boa saúde, não quer lutar pela sua família, deixa com que as bênçãos que Deus colocou nas mãos escorram pelos dedos. Você tem que ser como um poderoso valente, você tem que guerrear pela salvação das pessoas da tua casa, você tem que guerrear contra os planos do inimigo para tentar paralisar você na sua fé, na sua caminhada com Deus. Nós precisamos ser como um valente de Deus em meio às batalhas que nós enfrentamos. Deus colocou muitas coisas em suas mãos. E tudo que Deus colocou em suas mãos, Ele também lhe equipou para você defender a tua casa, para você defender a sua família, para você defender o teu chamado, para você defender o teu propósito. Como que você vai aceitar a derrota? Como é que você vai aceitar, sabe, que aquilo que você construiu, a empresa que você construiu, sabe, o trabalho que você tem se dedicado há anos, como é que você vai deixar que levem de você simplesmente? Você tem que lutar por isso. Como um bom administrador, nós precisamos lutar pelas coisas que Deus nos deu, não para perder, mas para multiplicar. Deus nos colocou em nossas mãos, nos confiou coisas preciosíssimas e nós não podemos perder isso. Nós não podemos deixar com que as perseguições, com que as lutas, com que os desafios roubem aquilo que foi Deus que nos deu. Tem muita gente que anda atirando a toalha branca, que anda desistindo da família, porque diz
que está cansado, diz que está sobrecarregado, diz que não aguenta mais, diz que é impossível. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é o Deus do impossível. E você não pode, de forma alguma, desistir daquilo que Deus te deu. Você não pode desistir daquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos. Alguns cristãos assumem uma atitude passiva enquanto veem tudo desmoronar ao seu redor. É isso que você tem feito? Você tem visto a sua filha indo por um caminho errado e você, sabe, já falou uma vez, já falou duas vezes e agora você desistiu de falar? Você está deixando, sabe, seu casamento esfriar? Você está deixando a sua família se dividir? Você está deixando com que coisas, até mesmo dentro da igreja, venham a nortear a vida espiritual da sua família? Quando pessoas carnais, sabe, criam confusões para te desanimar, você para, sendo que você deveria ser uma coluna da sua casa. Eu sei, existem desafios até para se congregar e existem levantes que muitas vezes acontecem dentro da igreja, mas nós precisamos nos manter firmes e às vezes não é nem só por nós, é por causa dos nossos filhos. É porque estamos defendendo um terreno, estamos defendendo um território que Deus nos deu. Eu vejo muitos pais que pensam assim, eu vou parar, porque eu não quero problemas para a minha vida. Quando você diz eu vou parar, você está entregando a sua família a quem? A quem que você está entregando a sua família? Pessoas que nos perseguem, gente que nos dá mau testemunho, pessoas más que muitas vezes tentam nos prejudicar. Sabe, essas coisas elas vêm contra nós, mas nós devemos ser como Samar, como o valente de Deus, que se posicionou no meio do campo e que lutou bravamente até ter vitória total e completa. Eu tenho para mim que se as pessoas saírem, eu tenho que permanecer, porque eu sou chamado para permanecer, a minha casa é chamada para permanecer, a lutar pela boa obra, a lutar pelo reino, a lutar pela fé. Então, muitas vezes a gente tem que estar firme, não só por causa da gente, mas por causa dos nossos filhos, por causa daquilo que Deus confiou em nossas mãos. Eu creio, sabe, meus filhos sempre se criaram na igreja, desde pequeno. E eu achei por um tempo que a escolinha da igreja era suficiente para instruí-los, para ajudar na formação cristã, no entendimento cristão deles. Até que chegou um momento que eu decidi fazer diferente. Eu decidi fazer um culto na minha casa para os meus filhos, onde nós meditamos na palavra, onde nós oramos, onde nós conversamos. Por quê? Porque além de todo o ensino que eles já têm, nosso, meu e da mãe deles, eu decidi também fazer um culto na nossa casa para que eles vejam o nosso compromisso com Deus, mesmo que eles nos acompanhem em cultos, em reuniões, em eventos. Por quê? Porque estamos lutando pela nossa família, estamos lutando pela fé dos nossos filhos. E eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, existe um combate espiritual, sabe, para levar seus filhos para esse mundo. Existe um combate espiritual para dividir a família e nós devemos lutar pela nossa casa em oração e não só em oração, como posicionamento espiritual. Você tem que se posicionar como Samar fez e como valente de Deus, ele lutou por aquele terreno. Nós temos que lutar por aquilo que Deus nos deu. Você tem que lutar pelo seu ministério, você tem que lutar por aquilo que Deus te deu. Pessoas que são passivas não intercedem, não clamam a Deus pela vitória. Outros permitem que o medo ou o desânimo os paralise. É assim que você vai entregar? Você vai entregar o que Deus colocou nas suas mãos, porque você está desanimado, ou porque o medo, ele tem respirado próximo de você. Deixa eu dizer uma coisa, seja como Samar, lute por aquilo que Deus te deu, lute. Seja um guerreiro de Deus, lembre-se quem você é. Você é um filho de Deus, você é um filho de Deus. Quando o Senhor chegou para Gideão, o Senhor disse, varão valoroso, porque havia um guerreiro em Gideão. Havia um guerreiro, nem ele sabia, porque o medo estava sobre ele. O medo o paralisou, o medo o colocou em um lugar escondido, o colocou em um lugar
de prisão espiritual. Mas quando o Senhor revelou a verdadeira identidade de Gideão, ele se levantou como um libertador. Eu quero dizer uma coisa para você: não podemos nos intimidar, não podemos paralisar. Maior é Deus na nossa vida, maior é o Senhor na nossa vida, maior é o Senhor na nossa casa, e nós não podemos parar. Não deixe o medo atormentar você, o medo que as coisas deem errado, o medo de que você quebre, o medo de que você, tenha que retroceder. Não tenha medo. Se Deus lhe deu a direção, lute por aquilo. Saia todos os dias de casa com fé, com confiança, crendo que o que Deus colocou nas tuas mãos, Ele é poderoso para sustentar. Então, não venda se Deus não disser para você vender. Não desista se Ele não disser para você desistir. Quem te chamou só disse uma coisa para você: seja fiel e continue. Quem te chamou está dizendo exatamente isso para você. Eu sei que o Espírito Santo está falando com pessoas aí agora. O Espírito Santo está dizendo: seja como um valente na tua casa, lute pela tua família, lute pela fé da tua casa. Deus quer que você defenda o que Ele colocou nas suas mãos. Não deixe o inimigo roubar sua esperança. Não deixe que ele arranque a paz no seu coração. Lute em oração contra todo o exército do mal que quer destruir sua família, seu ministério, suas finanças. Você tem que se posicionar em Deus. E nos posicionamos em oração. Nos posicionamos não desistindo. Nos posicionamos reconhecendo quem é Deus na nossa vida. E Deus é o Todo-Poderoso, aquele que certamente nos dará a vitória. Busque o Senhor de joelhos, Ele lhe dará a estratégia e a capacidade. Reconheça que você é homem, mas reconheça também que você tem um Deus que luta por você, um Deus que irá batalhar por você, e você não será envergonhado. Em nome de Jesus, faça como Samar. Se posicione em favor da tua casa, se posicione em favor daquilo que Deus te deu e não desista. Ser forte, ser forte, ser forte, ser forte em nome de Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra no teu coração. Sei que essa foi uma palavra profética para alguém aí que talvez estava pensando em desistir, que talvez estava pensando em largar tudo. Deus está dizendo para você: não desista, permaneça firme, porque o Senhor vai te dar vitória. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra, recebe essa instrução de Deus? Então, declare aqui nos comentários, escreva assim: Deus está provendo a resposta. Escreve aí: Deus está provendo a resposta. Segunda-feira nós vamos começar um propósito, e o propósito é a justiça total. Foi o que Deus soprou no meu ouvido quando eu estava na oração da manhã. Me veio essa palavra, justiça total. Por que justiça total? Eu não sei, mas nós vamos descobrir. Nós vamos clamar 7 dias pela justiça de Deus, começando na segunda-feira. E amanhã nós vamos encerrar esse propósito pela provisão de Deus, e cremos que Deus já está trabalhando nos bastidores. Amém? A provisão, ela chega para aquele que crê, ela chega para aquele que está buscando. Você que está pedindo, creia, Deus está operando aí na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem, quero declarar o Salmo 91, também quero rapidamente falar, olha só, o nosso novo livro Café com Jesus Kids, depois do sucesso do Café com Jesus 1, Café com Jesus 2, nós estamos lançando o Café com Jesus Kids, que não é só para entreter a criança, também é contando a palavra para ela, edificando a fé dela, e mostrando para ela o caminho certo. A Bíblia diz: ensina o jovem o caminho que deve andar, e mesmo quando velho ele não se desviará. E um batizado, olha só, aqui conta a história de Jesus sendo batizado, e depois vai ter a outra página onde a criança vai poder pintar. Então é um livro muito educativo, e é um livro também para as crianças se divertir. No final desse livro tem várias brincadeiras que vão edificar a criança. É um material sadio e que vai ser bênção para toda a criançada aí, tá bom? E junto com esse livro a gente vai mandar esse kit aqui, ó, esse kit de canetinhas. Tem 12 canetinhas aqui para as crianças colorir. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Esse aqui também é um desenho que as crianças podem colorir, né? Tudo isso aqui foi preparado com muito amor. Realmente é um propósito que eu tenho com Deus, de abençoar a vida das crianças. E você pode adquirir
para dar de presente para o seu neto, para dar de presente para os seus filhos, através do meu site www.vinicius17.com.br. Eu espero que esse Devocional Kids possa abençoar a tua casa e abençoar os teus filhos. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir para você também deixar sua curtida aqui nesse vídeo. E também quero anunciar, tá, que segunda e terça da semana que vem, às 19 horas, nós vamos ter uma conferência da família. Vai estar comigo 2 grandes amigos meus ministrando. Nós vamos orar pelas famílias e ministrar uma palavra para as famílias. Vai ser algo incrível. Vai ser ao vivo aqui no meu canal, certo? Na segunda e na terça-feira. Vai ser 2 dias de conferência para abençoar as famílias. As pessoas me pedem muita oração pela família, pelo casamento, pelos filhos, e eu creio que vai ser algo extraordinário, vai ser uma grande bênção. Vai ser ao vivo aqui pelo meu canal. Eu espero ver você aqui, porque vai ser maravilhoso em nome de Jesus, tá bom? Muito bem, Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Declare aqui nos comentários a palavra provisão de Deus, porque o nosso Deus é o Deus que provê. Vamos orar? Permita-me orar por você. Hoje eu estarei em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, onde estarei no segundo dia do Tour Profético Sul, e amanhã estarei em Novo Hamburgo para o terceiro dia. Eu fiz ontem Farroupilha, hoje estou fazendo Caxias e amanhã estarei fazendo Novo Hamburgo. É uma sementinha que eu estou plantando em cada cidade do sul do Brasil. Peço a oração de vocês, amém? É algo que Deus colocou no meu coração e eu quero ser muito fiel ao que o Senhor tem colocado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro em especial, Pai, em favor de toda pessoa que está doente fisicamente ou emocionalmente. Jesus, a Tua palavra diz que é Tu quem perdoa pecados e que sara doenças. Eu oro agora pela cura total e completa dessa pessoa. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda infecção, toda dor, todo câncer, nós dizemos, vai embora agora. Jesus, é Tu quem cura. A nossa fé está em Ti. Colocamos a nossa fé em Ti, Jesus. Tu cura, Tu opera milagres e nós declaramos saúde sobre o corpo físico dessa pessoa. Leva embora também toda ansiedade, Pai, toda depressão, toda angústia, tudo aquilo que aflige a alma, tudo aquilo que perturba esta casa. Nós damos uma ordem, saia agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Seja livre. Oramos pela salvação de todos essa casa também. E declaramos, Pai, que estamos posicionados, lutando pela nossa família, lutando pelo propósito de Deus na nossa vida, lutando por aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Venha proteger esta casa, Pai. Venha prover a essa família. Que não falte os recursos, que não falte as ideias, que não falte as oportunidades, que não falte as conexões. Declaramos que o Senhor é o nosso pastor e não teremos falta de coisa alguma. Meu Deus, também eu oro por aquele, Senhor, que tem chorado, que tem lutado pela vida de um filho, que tem lutado por um casamento. Nós oramos para que o Senhor intervenha, para que o Senhor libere força e poder sobre a vida dessa pessoa, para que ela tenha a vitória total e completa em favor da casa dela e em favor da família dela. E que a unção fortalecedora de Deus venha sobre todo aquele que está lutando
fortalecendo, levantando, dando novo ânimo em o nome de Jesus Cristo. Quebra as barreiras, Pai. Quebra as barreiras, tudo aquilo, Senhor, que tem se levantado contra essa pessoa, os levantes espirituais, nós vamos contra isso agora e damos uma ordem, sai do caminho dessa pessoa. Meu Deus, dá vitória a esta casa, dá vitória a essa família, livra do mal, que as correntes espirituais sejam desfeitas e profetizamos que o Senhor fortalecerá, que o Senhor capacitará e o Senhor dará vitória a essa pessoa no nome de Jesus Cristo. Libera uma palavra profética sobre a tua vida, que o Deus que te chamou também te capacitará, te livrará e te conduzirá em vitória, em nome de Jesus. A mão vitoriosa do nosso Deus está sobre ti, está sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Compartilhe essa oração. Se você foi abençoado, abençoe a vida de outras pessoas. E amanhã, 6 da manhã, eu quero ver todos vocês aqui na oração. Quero ver quem é que vai acordar no domingo para estar na presença de Deus aqui junto comigo. Que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o nome de Jesus Cristo, a vida de Deus, a vida extraordinária do Senhor Jesus, entrando em todas as áreas da nossa vida. E nós apresentamos a Deus a nossa casa, a nossa família, a nossa vida e pedimos a paz que excede todo o entendimento, a paz que só Jesus Cristo tem para dar. Leva embora a ansiedade, Senhor, leva embora pensamentos ruins, leva embora toda pressão e opressão da vida e traga sobre nós um renovo, um ânimo novo. Senhor, que a tua mão esteja sobre nós e, como está escrito na tua palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. Colocamos diante de ti a nossa família, colocamos diante de ti nossos pedidos de oração, todos os pedidos, Pai, que foram feitos aqui em nossa planilha, Pai. Nós apresentamos diante de ti e pedimos bênçãos sobre a vida espiritual, bênçãos sobre a família. E hoje, Senhor, eu oro em especial pela família, para que o Senhor traga união para a família, para que o Senhor traga salvação nessa casa, para que o Senhor traga avivamento no meio dessa família, para que as brigas cessem. Todo tipo, Senhor, de ataque espiritual contra a família acabe no poderoso nome de Jesus Cristo. Pedimos bênção também sobre a nossa vida financeira, pedimos provisões especiais do Senhor, portas abertas, bons negócios, boas conexões, e que tudo aquilo que estiver travado, Senhor, que seja destravado no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos também pela vida emocional, para que o Senhor traga saúde total e completa a essa alma. Leva embora, Senhor, todo tipo de depressão, leva embora as angústias, os sofrimentos da alma e traga uma cura no interior dessa pessoa. Oramos também por relacionamentos, para que os relacionamentos sejam saudáveis, para que os relacionamentos tenham a bênção de Deus, e aquilo que não for bênção do Senhor, afasta da nossa vida, afasta do nosso caminho. Também pedimos, Senhor, pela saúde, para que o Senhor restaure a saúde de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Dizemos ao câncer, dizemos a alergias, dizemos a infecções, dizemos a todo tipo de inflamação, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos também por justiça e livramento. E pedimos a bênção do Senhor e que não nos falte a tua presença, Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Estamos apresentando nossa planilha diante de Deus. Essa planilha que você pode baixar gratuitamente no meu site www.ministradasete.com.br. E se não conseguir, não tem problema. Pega uma folha em branco, escreve as 7 áreas e coloca aqui embaixo dessas áreas, você coloca seus pedidos de oração. E volto a dizer, fique firme na oração. Que nada tire você desse propósito. Que nenhuma coisa importante se coloque entre você e seu propósito de oração. Amém? Deus está fazendo grandes coisas aqui. Grandes coisas. Inclusive,
Quero dar um testemunho que eu recebi da Costa, é o nome dela, e ela escreveu assim: testemunho de cura do meu sobrinho Igor, curado de leucemia. Durante as orações, eu colocava o nome dele e pedia cura, e o Senhor sempre profetizava pela cura. E eu e a mãe dele participamos sempre das campanhas, tomamos posse e recebemos o milagre da cura. O Igor vai fazer um culto em frente à casa dele, em ação de graças pela cura alcançada. Deus é fiel. Somos de São José do Seridó, Rondônia. Glória a Deus, que maravilha! Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Ele faz milagres. A nossa fé está em Jesus. Jesus, Ele que cura, Ele que opera milagres. Amém? E você que quer entrar agora nesse propósito aqui pela primeira vez nessa oração, entra. Mesmo que nós já estejamos, né, com um propósito em andamento, entra agora pela fé. Entra agora, não perde mais um dia de oportunidade e ora conosco às 6 e às 18. Eu quero pedir para cada um de vocês a compartilhar essa oração agora. Já manda aí para amigos, para parentes, para grupos, aonde você puder, manda essa oração. Seja um abençoador. Não seja só o tipo de pessoa que sabe receber, mas não abençoa ninguém. Abençoe alguém com essa oração. Amém? E eu quero trazer a sequência da palavra que eu comecei hoje pela manhã. Hoje pela manhã eu falei sobre 4 decisões que vão abençoar a tua vida e que vão dar norte para você. E hoje eu quero falar, agora à noite, de mais 4 decisões. Mais 4 decisões, 4 princípios para decisões da maneira de Deus. Amém? E eu quero ler um versículo bíblico. Esse versículo está em Provérbios, capítulo 15, verso 22. A Bíblia diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Você tem que se aconselhar com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você tem que se aconselhar com pessoas sábias, com pessoas que têm as informações sobre a decisão que você tem que tomar. E algumas vezes você precisa de oração para tomar as decisões importantes que você precisa tomar. E eu quero dar aqui 4 princípios para você, certo? A continuação da palavra da manhã para você tomar decisões da maneira de Deus. Primeiro, pergunte a você mesmo: esta decisão está de acordo com a palavra de Deus? Há certas coisas na nossa vida que estão em desacordo com a palavra. E se estiver em desacordo com a palavra, não serve para a gente, não é a maneira de Deus. A maneira de Deus é fazer conforme a palavra. Eu já aconselhei muitas pessoas ao longo da minha vida. E muitas vezes teve casos onde uma pessoa estava apaixonada por outra, só que existia assim, sabe, um jugo desigual entre eles. E esse jugo, sabe, pesava muito sobre eles, várias vezes. E eu sempre alertava: olha, esse tipo de relacionamento é um jugo desigual. Eu não vou abrir aqui os pormenores do que é um jugo desigual, mas, sabe, a Bíblia diz que ter um relacionamento com uma pessoa que não tem os mesmos princípios que você é muito problemático. E eu sempre falava isso. E geralmente as pessoas teimam. Elas vão adiante, elas colocam a paixão na frente da razão. Elas colocam a paixão na frente da maneira de Deus. E o que que dá? Sempre dá problema. Sempre, sempre dá problema. Ou seja, tudo que eu decidi na minha vida tem que estar em concordância com a palavra de Deus. Deus não tem como abençoar, sabe, uma pessoa que trabalha errado. Uma pessoa, a Bíblia fala sobre a balança enganosa, injusta. A pessoa que faz negócios injustos, Deus não tem como abençoar. Não tem como pedir oração por uma coisa errada. Deus não tem como abençoar. Então, tudo na nossa vida, toda decisão que a gente for tomar, tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Se não estiver alinhada com a palavra de Deus, não serve para mim. O segundo princípio que eu quero ensinar para você é: se essa decisão que você tem para tomar, será que essa decisão vai ser bênção para o reino de Deus? Será que essa decisão que você vai tomar vai ser bênção para o reino de Deus?
ou o reino de Deus vai perder com essa decisão? Porque é isso que você tem que pensar. Geralmente as pessoas colocam muita pressão em cima de nós para que a gente decida aquilo que elas querem. Mas e quando Deus está falando algo com você, de algo que vai ser uma bênção para o reino de Deus? E você pensa assim, puxa, mas sabe, aonde eu estou também é bênção, só que se eu me movimentar para cá, vai ser mais bênção ainda. Então, se vai ser bênção para o reino de Deus, siga em frente, ainda que você tenha oposição, ainda que tenha que remanejar muitas coisas, mas obedeça o que Deus está falando. Nós não podemos nos opor a algo que é de Deus. Nunca se oponha a algo que é de Deus, porque isso, sabe, é atrair algo ruim para a sua vida. Como assim me opor a algo que é de Deus? Às vezes, Deus fala com uma pessoa e Deus coloca no coração dela fazer determinada coisa. E daí, como é uma coisa que vai mexer muito com a vida dela, você diz, cuidado, não vai para frente, não faça isso, você vai perder sua vida, assim. Você tem que ter cuidado, porque às vezes foi algo que Deus colocou no coração daquela pessoa. E quem é que pode ir contra Deus? O terceiro princípio será bênção para todos que vão participar, direta ou indiretamente, inclusive a minha família? Então, em todas as minhas decisões eu tenho que pensar, isso vai ser bênção para a minha família? Isso vai trazer paz para a minha casa? Isso vai trazer saúde? Isso vai ser uma coisa que nós vamos nos alegrar? Porque nem sempre nossos filhos, quando até são pequenos, eles podem não concordar com alguma decisão que você está para tomar. Mas você que é adulto, você sabe que é o melhor. Então, se é o melhor, Deus está nisso aí. E um detalhe, as pessoas que vão participar desse projeto, que vão trabalhar nesse projeto, que vão estar junto com você, né, nesse negócio que você abrir, que você vai abrir, ou nessa decisão que você vai tomar, eles vão ser abençoados também? Vão. Então, toca para frente que é benção. Amém? É esse o entendimento que a gente tem que ter. Porque geralmente as pessoas, sabe, até quando uma trabalha numa cidade e a outra trabalha em outra cidade, eu digo, nunca é bom isso para a família. O casal tem que estar junto, tem que estar morando e trabalhando no mesmo lugar. É muito ruim, sabe, quando um mora num lado e o outro mora no outro. Isso geralmente não dá certo. Em alguns casos pode até dar. Mas geralmente isso não é bom. Por quê? Porque a família tem que estar junto, tem que ser bom para todo mundo, tem que ser bom para os filhos, tem que ser bom para as pessoas. E o quarto princípio, essa atitude, essa decisão que você está prestes a tomar é uma expressão de amor? É amor? É realmente você, sabe, você ama fazer isso? Seu coração está nisso? Porque se seu coração não estiver nisso, não é bom, sabe? Porque nós nunca podemos substituir, primeiro, o poder de Deus, e a segunda coisa é substituir, sabe, a sensibilidade humana numa decisão. Toda pessoa que eu vi fracassar na vida, ela não estava de coração naquilo. Ela estava ali por outro motivo e não estava de coração. Deus não tem como abençoar uma coisa, sabe, que você não coloca o coração ali naquilo que você está fazendo. Você tem que colocar o coração na família que você está construindo, você tem que colocar o coração, sabe, na empresa que você está construindo, você tem que colocar o coração no ministério que Deus te deu, você tem que colocar o coração. Deus vê e abençoa segundo a intenção do coração. Eu deixo essa palavra para você, espero que essa palavra, sabe, já tenha lhe ajudado aí a tomar uma decisão da maneira de Deus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Tivemos a academia hoje, a academia está fervendo, e você não pode ficar de fora. Amém? E mais uma coisa importante, amanhã eu tenho um comunicado importantíssimo às 6 da manhã para quem não é aluno da academia aqui no Global. Para quem não é aluno da academia aqui no Global, eu tenho um anúncio amanhã importantíssimo que você não pode perder. Olha só, esses aqui são os nossos devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Juntos, os dois têm mais de 700 orações e você pode adquirir para começar seu dia já com Deus, na presença de Deus, fazendo suas orações. Adquira no nosso site www.vinicius7.com.br.
certo? E quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Nós vamos declarar o Salmo 91 e você que ainda não conseguiu baixar a planilha, vai lá no meu site e baixa. Não conseguiu baixar? Faz a planilha em casa. Ó, tá aqui, ó, bate um print da tela e faz exatamente como esse aqui. Faz uma folha em branco, ok? Mas não deixa de fazer a sua planilha da vida extraordinária. Em nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários assim: minhas decisões serão da maneira de Deus. Amém? E domingo agora eu estarei ministrando às 9 horas da manhã na IEGNE, aqui de Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Domingo agora, 9 horas da manhã. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Vamos apresentar diante de Deus os nossos pedidos de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos diante de Ti, em uma só fé, em um só Espírito, todos os nossos pedidos de oração. Cremos, ó Deus, que Tu és um Deus de resposta. Todos os pedidos que estão sendo feitos, nós colocamos diante de Ti. Eu apresento diante de Ti, Pai, as nossas petições. Pessoas de todo o mundo estão orando conosco nesse momento. E nós profetizamos a vida extraordinária, o poder de Deus, a liberação sobrenatural do Senhor. E declaramos vida. Declaramos a vida extraordinária, a vida abundante de Cristo Jesus sobre cada um dos nossos pedidos de oração. E eu te peço, Pai, toca com Teu poder neste lar. Leva embora, Pai, tudo aquilo que oprime esse lar, tudo aquilo que aflige essa casa, que aflige essa família, que isso vá embora. Toca com o Teu poder, Pai, e traga vida. Vida a este lar, vida a essa casa. Em o nome de Jesus Cristo, e eu oro em especial hoje, Senhor, pelas famílias, para que dentro das famílias haja unidade, haja amor, haja, Senhor, cumplicidade, que as brigas acabem, os desentendimentos acabem, todas as perturbações cessem, e que a vida de Deus toque nessa pessoa. Oro também para que um avivamento comece dentro desse lar. Em nome de Jesus, que todos sejam salvos e conheçam a Jesus Cristo. Oro também por portas abertas. Oro, Pai, para que o Senhor libere das Tuas promessas, do Teu sobrenatural, dos milagres na vida dessa pessoa e na sua casa. Toque-a com Teu poder, Pai. Toque-a com a Tua graça e toque-a com Teu favor. No nome de Jesus, e que a unção de Deus quebre todo o jugo agora. A unção de Deus despedace espiritualmente a opressão espiritual. E que todo mal que entrou nessa casa, toda a opressão, nós damos uma ordem: mal, escuta aqui, acabou para você, sai em nome de Jesus. A luz de Jesus Cristo está nesse lar. A presença de Deus está sobre nós. E nós invocamos o nome de Jesus. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Pedimos a Tua bênção sobre nós. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Até amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui em oração, se Deus quiser. Até mais e que Deus os abençoe. Um abraço a todos. Paz.